Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem conhecido em muitas igrejas, o dízimo. Mas fica a pergunta: será que os primeiros cristãos, logo depois da Era dos Apóstolos, praticavam isso mesmo? Então, bora fazer uma viagem no tempo lá para os anos 100 a 325 depois de Cristo para descobrir. A grande questão que vai guiar a nossa investigação é essa: o dízimo, algo tão presente hoje, realmente tem suas raízes lá na igreja dos primeiros séculos? A resposta, bom, ela pode não ser exatamente o que muita gente espera. Ok, o X da questão está toda no silêncio do Novo Testamento sobre o assunto. É como se tivéssemos dois caminhos, né? De um lado tem gente que diz, olha, se não está escrito para fazer, é porque não era para fazer. Simples assim. A prática foi deixada para trás. Mas aí vem o outro lado e argumenta, não, não, era algo tão básico, tão do dia a dia, que nem precisava de um lembrete. Duas visões que não poderiam ser mais opostas. E agora, para onde a história aponta? Para achar a resposta, a gente precisa virar detetive histórico e ouvir as testemunhas da época. A gente vai direto na fonte, os escritos dos líderes da igreja que viveram logo depois dos apóstolos, um grupo que ficou conhecido como os pais antinicenos. As vozes deles são a nossa melhor pista. E a nossa primeira testemunha de peso é Irineu, escrevendo lá por volta do ano 180. E o que ele diz é, uau, bem direto. Ele basicamente traça uma linha na areia. De um lado, a lei do dízimo, do outro, o que Cristo ensinou. E para ele, a coisa mudou completamente. Não se trata mais de separar 10%, mas de estar pronto para dividir tudo com os pobres. É uma virada de chave, né? Ou seja, o ponto central por Irineu é que o dízimo era tipo o básico do básico, sabe? Era o nível 1 que os cristãos já deveriam ter passado. A generosidade que ele tinha em mente era algo muito, mas muito mais radical do que só uma continha de porcentagem. Seguindo na nossa investigação, a gente encontra Tertuliano, e ele nos dá outra peça fundamental desse quebra-cabeça. Ele descreve como a comunidade dele se organizava financeiramente, com um tal de fundo de piedade. Era uma coleta mensal, mas com uma regra de ouro, que ele mesmo faz questão de frisar. Não há compulsão, tudo é voluntário. E para a gente entender o que era importante para eles, é só olhar para onde ia essa grana. Não era para pagar salário, não era para construir um prédio, nada disso. O foco era totalmente em ajudar quem precisava. Apoio social puro e simples. Cuidar dos pobres, dos órfãos, dos idosos, de quem estivesse passando por dificuldades na comunidade. Agora, se preparem porque vem uma confissão. E não é de qualquer um. É de Orígenes, um dos maiores intelectuais da igreja daquela época. Ele está lá comparando a vida cristã com as práticas judaicas, incluindo o dízimo, e aí ele solta essa. Eu não faço nenhuma dessas coisas. Impressionante. Ele mesmo admite que não seguia essa regra. Para ele, era a mesma ideia do Ireneu. O dízimo era um padrão antigo que a generosidade cristã deveria ultrapassar, e muito. Bom, a gente ouviu algumas vozes bem importantes do passado. E aí, o que tudo isso significa? Qual é o veredito final que a história nos dá? Olha, o veredito, com base no que a gente tem de documentos daquela época, é bem direto. Faltam provas. Simples assim. Não existe uma evidência forte que aponte para um sistema de dízimo regular e obrigatório na igreja desses primeiros séculos. E essa imagem aqui resume bem essa virada de chave. A gente sai de um sistema que era um dever legal, com uma porcentagem fixa para sustentar a estrutura religiosa, e entra num outro mundo. Uma doação que é uma escolha, que pensa na totalidade dos bens e que tem o alvo principal: ajudar os pobres. Certo. Mas aí surge outra pergunta, né? Se eles não praticavam o dízimo, por que não? O que estava acontecendo no contexto deles que explica isso? Essa ausência do dízimo era uma decisão puramente teológica, do tipo, a nova aliança mudou tudo? Ou será que a realidade nua e crua do dia a dia deles teve um papel ainda maior nessa história toda? A pesquisa histórica aponta para 5 grandes motivos, todos muito ligados às circunstâncias da época. Como a gente vê aqui, a igreja ainda estava se formando, eles esperavam o fim do mundo para logo, a pobreza era vista como virtude, a religião era ilegal e não tinha uma infraestrutura gigante para manter. Vamos olhar de perto os pontos mais importantes. Para entender, a gente precisa se transportar para aquele tempo. Imagina o cenário. O Templo de Jerusalém tinha sido destruído. O cristianismo se separou do judaísmo e virou, aos olhos do Império Romano, uma religião ilegal. Isso quer dizer que, por mais de 200 anos, ser cristão era perigoso. Era viver como uma ameaça constante. Agora, pensem na lógica da coisa.
Se eles tivessem um sistema de dízimo, precisariam de registro, certo? Uma lista de quem deu o quê e quanto. Para uma religião ilegal e perseguida, isso seria o mesmo que entregar de bandeja uma lista de membros para as autoridades. Era totalmente inviável e, mais do que isso, era um risco de vida. E não era só isso, tinha mais coisa. A galera realmente acreditava que Cristo ia voltar a qualquer momento. Então, para que fazer planejamento financeiro de longo prazo se o mundo podia acabar na semana que vem, sabe? Muitos líderes também viam a pobreza como uma virtude, então acumular dinheiro não era o objetivo. E por fim, a igreja se reunia em casas. Não tinha grandes custos com prédios, o que diminuía a necessidade de uma renda fixa e sistemática. Ok, depois de toda essa viagem pela história, o que a gente tira disso tudo? Qual é a grande lição que fica? A conclusão principal é que a relação da igreja primitiva com o dinheiro tinha muito mais a ver com a realidade prática do que com uma regra teológica rígida. A maneira como eles doavam era uma resposta direta ao mundo em que viviam, um mundo de perseguição, de simplicidade e da forte expectativa de que tudo iria mudar muito em breve. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se a história mostra que as práticas são moldadas pelo contexto, pelo tempo e pelo lugar, então fica a questão: de que maneira as nossas circunstâncias de hoje, a segurança, as estruturas, a nossa cultura, influenciam as práticas que, muitas vezes, a gente assume que são imutáveis? No fim das contas, essa investigação é um convite para a gente olhar para as nossas próprias tradições com novos olhos.